Vamos lá então, nossa primeira questão. O pastor afirmou durante o sermão que parece que a humanidade perdeu seu senso de valores e parece que a vida não é mais prioridade. Você concorda com essa ideia? Vamos primeiro contextualizar, né, essas duas frases do pastor, porque senão parece que foi um sermão bem extremista, né? Para ser sincero, foi um sermão, para mim, bem impactante. Bateu bastante em mim. Quando terminou o sermão, eu virei para a Maíra aqui em casa e falei, forte, né? E ela só balançou a cabeça concordando. E realmente a gente ficou meio impactado com algumas coisas ali. Mas eu acho que foi um sermão fruto de seu tempo também. E essa frase é bem isso, é uma afirmação fruto de seu tempo. A gente está passando por uma situação de pandemia, é um negócio mundial, pandemia, já dá essa ideia, né? E simplesmente a gente tem descarte de pessoas a partir de números. Eu estava conversando recentemente, semana passada, com o Galileu, meu cunhado, e ele é da área das exatas, né? Ele é químico. Ele falou uma coisa que é muito interessante pensar na ciência assim. O número tem que ser frio para poder ser analítico. Se o número não for frio, não dá para a gente analisar de maneira racional o negócio. E por isso, usar esses números é tão importante. Dizer que hoje a gente tem mais de 11 mil mortos no país é importante. Só que quando a gente fica só no número, a gente fica só nessa informação fria. E aí a frase faz todo sentido. Parece mesmo que a vida não é mais prioridade. Só se conta o que perdeu. Não importa muito. É só mais um número, é só mais uma vida que acabou e ia acabar em algum momento. Dizer isso, junto da ideia de que parece que a humanidade perdeu seu senso de valores, é extremamente forte mesmo, talvez até um pouco cruel, porque a gente tem pessoas tentando, a gente tem pessoas buscando lutar. Nossa igreja mesmo provou isso daí em alguns momentos quando se uniu para criar a cesta básica em uma tarde no grupo da igreja, quando se mantém em contato com as pessoas que estão em luto nesse momento. Então assim, a gente tem tentado fazer algumas coisas, só que, infelizmente, essas coisas que a gente tem tentado e outras pessoas também têm tentado, às vezes são, na verdade, suprimidas por essa falta de sensibilidade da grande maioria. E aí, a frieza do número e a frieza dessas pessoas sobrepõe a sensibilidade de alguns. Por isso, respondendo de maneira bem objetiva, eu concordo sim com a ideia de que parece que a vida não é mais prioridade, de que parece que a humanidade perdeu seu senso de valores. Porque apesar de a gente estar se preocupando com muitas coisas importantes além da vida, a vida tem que estar em primeiro lugar. E aí tudo que está no entorno é secundário. Vou dizer da minha área, que é o que eu tenho lugar de fala, né? Que é o que eu posso falar alguma coisa. A gente está cuidando para que os alunos tenham acesso ao conteúdo de qualidade. A gente está se esforçando loucamente. Eu não conheço um professor que não esteja se esforçando muito nesse momento. Só que isso daí de nada importará, essa é a verdade, se vidas não forem salvas a partir desse distanciamento, desse esforço que a gente está fazendo. Se eu precisar parar de fazer tudo isso daí para que a vida seja mantida, e aí eu digo inclusive em questões psicológicas, os alunos estão surtando em alguns lugares, né? É melhor que pare. É melhor que isso não aconteça assim. Essa é a minha opinião, né? Porque simplesmente a vida tem que ser prioridade. As outras coisas vêm depois. Porque se não existir vida, não existem outras coisas. Essa é a ideia. Não sei se eu respondi de fato a questão de maneira objetiva, eu respondi, né? Eu disse que sim. Não sei se eu respondi de maneira clara. Mas diz aí pra gente, você concorda com essa ideia do pastor? E mais do que dizer sim ou não, diga também por que você concorda.
com isso ou não concorda com isso que o pastor falou. Daí a gente vai para a nossa segunda pergunta. Vamos lá, pessoal. Nossa segunda pergunta. Outra ideia apresentada pelo reverendo Marco foi a de que aprendi na vida que nem tudo que é legal é moral. Sendo assim, como podemos enfrentar essa questão em nossa sociedade? Quando o pastor falou sobre isso daí, eu não sei quantos vão se lembrar, mas eu me lembrei muito daqueles jogos morais, né, daquelas questões morais que a gente já até trabalhou nos grupos uma vez. E a mais famosa delas é a questão do remédio, né? Teu cônjuge está passando mal, só existe um remédio que cura. O farmacêutico tem esse remédio, mas ele é muito caro. O farmacêutico não aceita te dar o remédio porque você não consegue pagar. E aí, o que você faz? Você rouba o remédio ou não? Essa questão não tem uma resposta correta, né? É ilegal roubar, mas também não é legal, em outro sentido da palavra, deixar a pessoa amada morrer, sabendo que tem como. E a questão não está no farmacêutico, a questão está na pessoa que não tem acesso àquilo e precisa. Então, assim, é ilegal roubar, mas seria moral roubar nessa situação? São debates que a gente vai longe, não tem uma resposta correta e cada um vai responder da sua maneira. E essa frase do pastor é bem isso, nem tudo que é legal é moral. Muita coisa foi legalizada e ainda assim continuam sendo coisas imorais. A gente vive falando que os nossos políticos fazem um monte de coisa e não são presos. Por quê? Porque fazem, apesar de ser coisas bizarras, às vezes fazem até dentro da lei. Como é que a gente pode concordar com um negócio disso? Um negócio desse, melhor. Mas a questão traz pra gente e pergunta como podemos enfrentar essa questão em nossa sociedade. Eu acho que essa questão tem tudo a ver com a questão anterior, no sentido de a vida tem que estar em primeiro lugar. Com essa frase eu já acabo respondendo o que eu penso que seria o ideal naquele dilema lá do remédio, né? Não que seja o que eu faria, né? Mas o que eu penso ser o ideal. O fato é, se a vida está em primeiro lugar, se a nossa moral é tal que eu me preocupo mais com o bem-estar das pessoas do que com qualquer outra coisa, e aí coisa material mesmo, é disso que eu estou falando, aí eu talvez realmente faça algumas coisas ilegais pelo bem dos outros. E aí a gente pode pensar em vários exemplos bíblicos sobre isso daí. Jesus foi um cara extremamente moral. Ele inclusive é usado como exemplo moral fora da religião cristã. Só que, em alguns momentos, ele agiu contra a lei do momento. Não fora da lei, mas contra a lei do momento. Em várias questões a gente vê lá Jesus confrontando a lei. E ele mesmo fala, né? Eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumpri-la. Porque ele estava mostrando uma profundidade moral na lei que os intérpretes da época não conseguiam entender. Quando Jesus cura no sábado, por exemplo, ele está fazendo coisa que para a época era ilegal. Só que ele está mostrando que o que é mais importante? A pessoa que está sofrendo ou eu ficar de bem comigo mesmo porque eu cumpri a lei na minha maneira de ver a lei? Ele está colocando ali o questionamento do que é de fato relevante para o coração de cada um. E se a gente quer ter um coração parecido com o coração de Cristo, esses questionamentos têm que estar sempre diante de nós. Se a gente quer agir de acordo com a lei de Deus, não a lei dos homens, talvez a gente tenha que ser um pouco mais moral e menos legalista. É claro que o debate vai muito longe, pessoal. A maioria das nossas leis, essa é a verdade, são baseadas sim em questões morais e são baseadas inclusive nas leis de Deus.
O simples fato de roubar e matar ser crime é bíblico. Então a gente consegue ser legal sendo moral, mas em alguns momentos a questão vai ser mais profunda. E nesses momentos a gente tem que se posicionar em favor da vida. Independente de onde a gente estiver, independente da questão que for, a gente tem que se posicionar em favor da vida. Essa é a grande questão. Por isso que nem tudo que é legal é moral. Talvez eu faça coisas que são legais, mas que são contra a vida. E aí não está sendo bacana, para não confundir com o legal ali antes, né? Simplesmente não vai dar certo. Por isso, esse questionamento é muito profundo e deve ser constantemente refeito, para a gente saber se a gente está se preocupando mais com a legalidade das coisas que a gente está fazendo, e aí a questão fria do papel mesmo, está escrito lá, então tá certo, ou se a gente está se preocupando com a moralidade das coisas que a gente está falando. E lembre-se, o livro do Lewis já ensinou pra gente que existe sim uma ideia por trás de todas as morais, que mostra pra gente qual é a moral mais alta, pensando na expressão popular. E essa moral mais alta é Deus. Então, que fique esse pensamento pra gente. Onde que está, de fato, o meu coração? Apenas na legalidade, como os intérpretes da época de Jesus, ou em questões mais profundas, como estava o coração de Jesus? Fica pra gente pensar. Diz aí o que vocês acham. Vocês podem inclusive discordar de mim. A gente está aqui para debater ideias e crescermos juntos, unidos no corpo de Cristo. E vamos para a nossa próxima questão. Tudo bem, pessoal. Nossa terceira questão. Vamos lá. Talvez a grande questão que tenha ficado para pensarmos como igreja e indivíduos depois dessa mensagem é: como reconhecer que estou sendo ou não sensível à dor do outro? Eu vou ser bem sincero, essa para mim é a pergunta ainda sem resposta. É a pergunta que realmente a gente tem que refletir. E reforço, como igreja e como indivíduos. No um a um, se eu estou sendo sensível ou não ao outro, e como igreja, se a gente está de fato agindo pelo bem do próximo. E aí talvez uma coisa que ajude a responder, vou citar mais uma vez a Ellen, porque a frase dela vai ficar na minha cabeça ainda por muito tempo. Empatia não vem de fábrica, a gente tem que praticar. E eu acho que reconhecer que estou sendo sensível ou não à dor do outro é reconhecer se eu tenho ou não empatia. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer de maneira geral, não empatia por alguém específico. Porque é muito fácil nessa situação que nós estamos, eu desenvolver certa sensibilidade com quem está dentro de casa junto comigo. A gente está passando tanto tempo junto, né? Alguns filósofos têm falado isso aí. Tinha muita gente que pedia mais tempo com a família e agora está tendo uma overdose de família, né? Tá tendo o tempo todo de família. E não tá nem gostando disso a maioria, né? Mas enfim, o fato é, a gente tá conseguindo ter mais contato com quem tá ali perto, então a gente tá desenvolvendo uma sensibilidade um com o outro, a gente tá se reconhecendo mais um no outro, isso é lindo. Mas a pergunta que fica pra gente, e o texto mostrou bem isso, é estar sensível até com quem a gente não conhece. Em nenhum momento Lucas mostra pra gente o nome dessas pessoas envolvidas na situação. Então a gente pode dizer que realmente eles eram desconhecidos. E o fato de não mostrar o nome é muito significativo. Para falar a verdade, a gente não tem nem no texto claramente que tenha acontecido um diálogo ali qualquer para que Jesus, ao conhecer aquelas pessoas de maneira um pouco mais íntima, se compadecesse daquela mãe. O texto simplesmente fala pra gente que ao ver a viúva chorando, ele se compadeceu dela e falou: não chore. E agiu como tinha que agir. Lembra, e esse é um exemplo que para mim é sensacional, a parábola do bom samaritano.
O cara já estava lá caído, todo estrupiado, e o bom samaritano foi lá e agiu. Não se preocupou em saber quem era, se era alguém importante ou não. Foi lá e fez o que tinha que fazer. Simples assim. Coisa que outros não fizeram. Então, quando a gente para pensar se a gente está sensível ou não à dor do outro, é a dor do mundo. Tem uma música muito boa, eu acho que do Barão Vermelho, que é As Dores do Mundo. É baseado em um poema muito bom também. Enfim, a gente tem que estar sensível mesmo a isso que a humanidade está passando. E por isso a gente tem que transformar aquela frase inicial do nosso debate, de que parece que a vida não é mais prioridade, ou que os seres humanos, a humanidade perdeu seu senso de valores. A gente tem que transformar isso daí a partir da sensibilidade, sim, a partir da empatia, a partir do cuidado com o outro. Para que frases como essa não precisem mais ser ditas. Para que, apesar de nós apresentarmos dados de maneira fria e constatarmos de maneira racional alguns problemas que nós temos, que nós possamos sentir também a verdade, a verdadeira dor das pessoas envolvidas. Eu acho que só quando a gente conseguir relacionar claramente essa nossa razão de analisar o fato de maneira fria com a empatia de reconhecer que nesses fatos há pessoas envolvidas, há vidas sendo ceifadas, só assim a gente vai conseguir dizer que estamos sim sendo sensíveis à dor do outro. E eu acho que por isso a frase da Ellen é muito bem-vinda. Empatia não vem de fábrica, a gente tem que praticá-la. Que possamos tentar praticar um pouco mais a nossa empatia aos poucos, nos envolvendo mais com as pessoas que estão perto de nós e mesmo com aquelas que estão distantes de nós. Acho que isso tem que ser a nossa reflexão depois dessa mensagem. Beleza? Mas diz aí o que você pensa também e vamos para o nosso último momento deste encontro.